Discurso de Donald Trump no Congresso americano reuniu todos os motivos pelos quais os eleitores elegeram o republicano à Casa Branca. Críticas à cultura woke, manutenção da política de deportação de imigrantes ilegais, agradecimento ao Elon Musk pelos serviços prestados. Teve até democrata expulso da Câmara. Quando o assunto foi tarifas recíprocas, Trump citou Canadá, Índia, China e Brasil. A repórter Tawane Catan traz todas as informações. Donald Trump está de volta em seu primeiro discurso ao Congresso como presidente dos Estados Unidos na noite de terça-feira, 4 de março. Trump falou por quase 2 horas, a mais longa duração de um chefe da Casa Branca diante do Congresso. Com um tom confiante, Trump afirmou que a América voltou e que a Era de Ouro começa agora. E para meus caros cidadãos, a América está de volta. O sonho americano está crescendo cada vez mais e melhor. O discurso dividiu os presentes. Enquanto os republicanos aplaudiram, alguns democratas se manifestaram contra a fala de Trump. O presidente do Congresso pediu ordem e decoro. Os membros são orientados a manter e defender o decoro na casa. Contudo, o democrata Al Green foi expulso depois de interromper por vezes o discurso de Trump. Em sua fala, Trump abordou ações já tomadas em seu governo, como cortes no número de servidores públicos e uma fiscalização mais dura sobre a imigração. Falou também sobre uma guerra comercial que agora envolve tarifas sobre os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Trump citou o Brasil, criticou as altas tarifas que recebe de outros países e mencionou as que ele impôs de volta, como as de 25% sobre o México e o Canadá e de 10% sobre as chinesas. Outros países têm usado tarifas contra nós por décadas. E agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países. Em média, a União Europeia, China, Brasil, Índia, México e Canadá. O novo chefe da Casa Branca disse que assinou um decreto presidencial que proíbe a participação de homens em esportes femininos, ao mencionar o fim da agenda woke nos Estados Unidos. Trump ressaltou que vai retirar todo o financiamento federal das escolas e de universidades que não cumprirem com esse decreto. Além disso, citou o caso da ex-jogadora de vôlei Peyton McNabb, que estava na plateia. Ela sofreu um traumatismo craniano quando um oponente transgênero acertou uma bola em seu rosto. No fim da declaração, Trump agradeceu ao dono do X, Elon Musk. O presidente disse que, para diminuir o desperdício do dinheiro dos contribuintes, criou o Departamento de Eficiência, capitaneado por Musk. Jorge Serrão, discurso de ontem do Donald Trump, primeiro discurso ao Congresso americano, foi um discurso bastante interessante, ele foi bastante enfático ali em defender a agenda, assim, são tantos pontos que fica difícil a gente chamar a atenção, porque realmente foi um discurso bastante interessante, mas é importante a gente frisar aqui para nossa audiência que Donald Trump ontem disse que mesmo que ele tivesse encontrado a cura de uma doença que torturasse muito os seres humanos, que fosse assim, uma doença muito difícil de ser tratada, ainda assim os democratas não estariam alegres, e ele falou isso em referência à própria gestão, dizendo como a gestão dele é uma das melhores, se não a melhor da América até agora. Então está aí cumprindo todas as promessas de campanha, e também ele foi bastante claro em relação à agenda cultural, né, aquela agenda de costumes da direita, quando ele falou que ele derrotou a tirania da diversidade. Muito bem, Donald Trump agiu corretamente, discurso de estadista, exatamente naquele que é chamado de discurso do Estado da União. Por que isso acontece? O presidente americano ele tem que se pronunciar ao Congresso sobre aquilo que ele pretende fazer como estadista e não como chefe de governo. Esse que é o ponto fundamental. E Trump trouxe para o seu discurso a prática do que já está fazendo aí em um mês de governo, retomando o papel dos Estados Unidos da América. E o ponto principal do discurso dele, que vai mexer com o Brasil e que vai doer na hora que isso acontecer,
é a prometida guerra contra os cartéis do narconegócio. É esse movimento de Trump que vai abalar a estrutura falida, corrupta, canalha do Estado tupiniquim. Porque isso aqui, ainda não chega a ser um narco-estado, mas é bastante influenciado pelo sistema do crime institucionalizado. E aí, na hora que Trump começar a mexer nas peças que afetam o nosso governo, muita transformação é possível de acontecer. Na hora que ele começar a atacar os grandalhões que movimentam grandes esquemas econômicos pela via transnacional, aí pode ser que a coisa se mova para o lado de cá, em Brusundanga. Então, aguardemos o movimento do Trump, que agora a América voltou a ter um estadista de verdade. Os democratas, eles arrasaram com todos os valores fundamentais dos Estados Unidos. E agora Trump tem a missão de resgatar isso, começando pelo principal, que é a retomada da liberdade política, econômica e individual.